Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma das nossas aulas de física e hoje nós vamos falar aí dos resistores elétricos. Resistor é todo elemento que faz a conversão, que transforma energia elétrica em energia térmica. Em casa aí você tem alguns elementos que utilizam da resistência elétrica, por exemplo, ferro de passar roupas tem lá uma resistência elétrica para fazer o aquecimento, secador de cabelos, o chuveiro elétrico, entre outros, né? Nós vamos então conhecer esse elemento chamado resistor. Observe então aí nessa figura o resistor e os símbolos que nós vamos utilizar nos circuitos elétricos. Um resistor normalmente ele vem nesse formato cilíndrico, né, olha, e pode ser representado dessas outras duas formas, um retângulo ou essa forma aí meio achurada aí, né, um rabisquinho aí que sobe e desce nas diagonais. Muito bem. Função então desse nosso resistor é transformar a energia elétrica em energia térmica. Bom, como nós vimos então, esse fenômeno de transformação de energia elétrica em energia térmica é o que se chama efeito Joule, né? Você tem lá a corrente que tenta atravessar o resistor, o próprio nome já diz, resistor. Ele tenta oferecer uma resistência à passagem dessas cargas elétricas e as cargas então vão se chocando com os átomos desse material e vão produzindo aí calor. Essa produção de calor então chamada efeito Joule. Ohm, então, começou a estudar esses materiais resistivos e elaborou duas leis que nós vamos ver a seguir. Observe, então, no visual a primeira lei de Ohm. Nós temos aí um resistor que está sendo percorrido por uma corrente elétrica que eu vou chamar de I, né? A sua resistência elétrica vamos chamar de R, e essa corrente só é possível se houver aí uma diferença de potencial entre os terminais desse resistor. Portanto, estamos aplicando aí nos seus terminais uma tensão U. Ohm observou então que essa tensão U era diretamente proporcional à corrente, né? Corrente que está percorrendo esse resistor e também diretamente proporcional a essa resistência elétrica. Daí então nós temos uma relação matemática onde a tensão é igual ao produto da resistência elétrica pela intensidade de corrente elétrica. U igual R vezes I. Se nós formos traçar aí um gráfico representando a tensão elétrica em função da corrente para este resistor, nós temos aí, por exemplo, no eixo vertical a tensão, eixo horizontal a intensidade de corrente, e nós vamos ter aí para esta relação uma reta crescente. Então nós temos aí uma reta que passa lá pelo cruzamento dos eixos e vai crescendo, né? Conforme aumenta a corrente, aumenta também a tensão. O coeficiente angular dessa reta pode ser determinado, olha, tangente desse nosso ângulo θ aí, de inclinação da reta da função, é numericamente igual à relação entre cateto oposto, que está representando a tensão, e o cateto adjacente aí, que representa a nossa corrente I. U dividido por I. Se trocarmos esse U aí por R vezes I, nós vamos ter então na relação RI dividido por I. Simplificando I, nós chegamos à conclusão que a tangente de θ é numericamente igual à resistência elétrica do resistor. Então nós vimos aí a primeira lei de Ohm que relaciona a tensão aplicada à corrente que percorre o nosso resistor e a resistência elétrica do resistor. Não esqueçam que essa análise foi feita por Ohm, mantendo sempre constante a temperatura do resistor. Por isso ele considera a resistência constante. E aí ele começa a analisar outros tipos de materiais resistivos e começa a fazer comparações entre áreas, o diâmetro do material, comprimento do material, tipo de material, e elabora a sua segunda lei. Então observe aí a segunda lei de Ohm nesse visual que eu preparei para vocês. Nós temos aí um resistor, olha, no formato cilíndrico, área de secção nós chamamos de A, resistência elétrica eu vou chamar de R. Esse material possui uma resistividade, então nós temos materiais que são mais resistivos, materiais que são menos resistivos. A resistividade nós vamos representar pela letrinha grega ρ, né? E tem aí um comprimento do resistor que nós chamamos de L. Então olha lá, A é a área de secção transversal, L é o comprimento desse material resistivo, ρ é a resistividade desse material e R vai representar a resistência elétrica desse nosso resistor. Segundo Ohm, então, a resistência elétrica ela é diretamente proporcional à resistividade, ou seja, quanto mais resistivo for o material, maior a resistência que ele oferece. É diretamente proporcional ao comprimento desse material, consequentemente, quanto maior for o comprimento, maior é a distância que as carguinhas devem percorrer. Consequentemente, maior será o número de choque entre as carguinhas elétricas e os átomos desse material. Portanto, quanto maior o comprimento, maior a resistência elétrica. E inversamente proporcional à área. Você aumentando a área, aí você então facilita a locomoção dessas cargas elétricas, então você reduz a resistência elétrica. A unidade de resistência elétrica, em homenagem então ao criador das duas primeiras leis, primeira e segunda lei,
vai aí para o ohm. E nós vamos representar pela letra grega ômega, que é essa aí que parece uma ferradura, né? Então a unidade de resistência elétrica é ohm. Então nós vimos aí as duas leis de Ohm para os resistores elétricos. Não se esqueçam que o resistor é considerado resistor ohmico quando a temperatura é constante, ou seja, quando ele vai ter então aí a resistência constante. Tudo bem? Bom, nós vamos agora aprender como associar esses resistores, né? Para efeitos aí práticos, nós podemos associar esses resistores em série e em paralelo. Observe então como é que nós vamos fazer essa associação em série. Bom, na associação em série nós temos aí um resistor após o outro, e observe então que a corrente que passa pelo primeiro resistor é a mesma que vai passar pelo segundo, é a mesma que vai passar pelo terceiro. Ou seja, na associação em série, a corrente elétrica é comum a todos os resistores que estão associados. Bom, se nós lembrarmos a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, para cada um desses resistores nós vamos ter uma tensão particular. Para o resistor R1 tem uma tensão U1, né? Então U1 é R1 vezes I. Para o resistor R2 a mesma coisa, para o R3 também, né? Tensão U2 é R2 vezes I, a tensão U3 R3 vezes I. Então nós temos, na verdade, aí na associação de resistores em série, um divisor de tensões. Se você pegar toda a tensão que está aplicada a esta associação de resistores, ela foi dividida em três, no nosso exemplo, aí, em três tensões parciais. Nós temos então que a tensão total é o somatório das tensões parciais. A tensão total, então, seria a soma de U1 mais U2 mais U3. O resistor equivalente aí, lembrando que a corrente é a mesma para todo mundo, né, para todos os resistores, uma resistência que poderia substituir esses três aí, ela pode ser então dada pela soma, né, dos resistores que estão associados. A resistência equivalente então é dada pela soma de R1 mais R2 mais R3. Então nós vimos aí o primeiro caso de associação em série. Podemos fazer associação também em paralelo. Observe então aí a associação em paralelo dos resistores. Bom, então nós temos aí os resistores em paralelo e agora percebam que não é mais a corrente que é comum a todos os resistores. Nós temos aí agora a tensão elétrica comum a todos eles. Então, numa associação em paralelo, a tensão elétrica para todos os resistores é a mesma. A corrente agora está se dividindo, então nós temos aí um divisor de correntes, né? A corrente I entra ali pelo lado esquerdo, já no primeiro nó ela se divide em duas partes, I1 que vai para o resistor R1 e o I2 que continua subindo. No segundo nó nós temos uma nova divisão, o I2 se divide em I3 que vai para o resistor R2 e I4 que continua subindo, e esse I4 é quem vai passar lá no resistor R3. Bom, podemos dizer que a corrente I total que entrou pelo circuito aí, é a soma das correntes I1 e I2. Ela se dividiu ali embaixo entre I1 e I2. Se somarmos I1 mais I2, nós temos novamente a corrente I. E sabemos também que a corrente I2 se dividiu em I3 e I4. Se somarmos I3 mais I4, nós temos então a corrente I2. Podemos então substituir na primeira equação, né, a corrente I2 por I3 mais I4. Então nós temos que a corrente I é igual a I1 mais I3 mais I4. Nós não podemos esquecer, então, que lá pela primeira lei de Ohm, nós também podemos isolar a corrente, né? Nós podemos dizer que a corrente é U sobre R, tensão sobre resistência. E podemos substituir nessa expressão de correntes, todas as correntes por U sobre R. Então, ficaria mais ou menos assim, olha. Na corrente total, nós temos a tensão, U, dividido pela resistência total equivalente. Na corrente I1, a corrente I1 é aquela que passa pelo resistor R1. Nós temos, então, U dividido por R1. Na corrente I3, olha lá, I3 é a corrente que passa pelo R2. Nós temos U dividido por R2. E na corrente I4 é a que passa pelo R3, nós temos U dividido por R3. Colocando esse U em evidência e simplificando toda a equação, nós temos então que 1 sobre R equivalente igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então nós podemos observar aí que quando nós temos resistores em paralelo, o inverso da resistência equivalente é dada pelo somatório dos inversos dos resistores associados. Muito bem, neste tipo de associação em paralelo, nós temos dois casos particulares. Observe o primeiro caso particular. No primeiro caso particular, nós fazemos uma associação de dois resistores. Sempre que tivermos dois resistores, e este caso só vale de 2 em 2 resistores, nós